Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2 e depois versos 28 e 29. Estamos tratando de um tema geral chamado Jornada na Quarentena e hoje trataremos sobre o problema do mal e usaremos esse texto como base para aquilo que iremos falar, Gênesis 5, versos 1 e 2 e depois os versos 28 e 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Verso 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nos colocamos na Tua presença, rogamos mais uma vez para que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoa, Deus, cada família que se ajunta agora para meditar na Tua palavra, para adorar o Teu nome, que possamos, Deus, ser edificados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, o nosso supremo pastor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse momento que estamos vivendo pode produzir oportunidades de evangelismo. E algumas perguntas que sempre fizeram parte da humanidade, elas podem vir à tona nesse momento. Uma delas é: onde está Deus diante de algo que desajusta tanto a humanidade? Outra pergunta que pode surgir é a respeito do sofrimento e também a respeito do mal. E quando nós pensamos sobre o mal, por que há maldade no mundo? Por que há algo que desestabiliza toda a raça humana, como esse vírus? E nós precisamos olhar para a Bíblia, porque quando essas oportunidades evangelísticas, alguém que não tem Jesus ainda, questionar a respeito dessas coisas, nós precisamos estar preparados para responder à luz daquilo que nós cremos. E esse texto que nós acabamos de ler, lá em Gênesis capítulo 5, é um texto que o versículo 2 vai falar que o homem foi criado, e quando o homem foi criado, ele foi abençoado por Deus. E lá no versículo 29, terminando o capítulo 5, você já percebe que o próprio Senhor amaldiçoou a terra. Então aconteceu alguma coisa entre a criação do homem, quando Deus abençoa o homem, e quando nós chegamos aqui na genealogia, e a genealogia tratando da chegada de Noé. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. Quando lemos a palavra de Deus, o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 vão tratar da criação. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus faz um pacto, uma aliança com esse homem, com essa mulher, e diz que se eles comerem do fruto, a queda vai acontecer e o rompimento da relação entre Deus e o homem. Mas lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem quebra o pacto com Deus, nós já temos o plano de salvação sendo estabelecido. No entanto, a maldade entra no mundo. E a partir do momento que essa maldade entra no mundo, nós percebemos que a terra cai num desajuste completo. E esse desajuste completo, ele é manifesto no capítulo 4 de Gênesis, quando nós temos Caim matando Abel. A partir desse homicídio, nós percebemos que o mundo entra numa sequência sem fim de coisas terríveis e absurdas. E quando chegamos no capítulo 6 de Gênesis, nós já percebemos que a maldade tomou toda a terra. E Deus então separa Noé, conforme foi prometido aqui, falado aqui no texto que lemos no versículo 29, quando Lameque, pai de Noé, diz: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Ou seja, nós temos uma história inicial aqui na palavra de Deus mostrando claramente quais são as consequências do pecado, e uma delas é que a terra foi completamente amaldiçoada.
Nós estamos nessa sequência, Jornada na Quarentena, já tratamos sobre quem nos protege, usando o texto de João, capítulo 1, verso 11. Já tratamos sobre, até que as calamidades passem, nós estaremos guardados debaixo das asas do nosso Deus. E tratamos também sobre o que vai acontecer conosco no final. O crente precisa ter no coração a firmeza de que ele estará com Cristo para sempre, porque a morte e a ressurreição de Cristo nos garante isso. Mas enquanto vivemos nessa terra, nós precisamos tratar com questões como essa que são abordadas aqui no livro de Gênesis, sobre a origem do mal e o funcionamento do mal nesse mundo. É inegável que esse problema atinge toda a humanidade. O coronavírus é apenas um mal, nós não sabemos se natural ou criado em laboratório, que ativa o oceano da maldade humana. Ele reverbera em tantas outras áreas. Por isso, através desse momento, nós somos convidados a averiguar os conceitos que fundamentam a nossa interpretação dos fatos. E o primeiro conceito que nós precisamos ter em nosso coração, quando vamos avaliar a maldade que cerca a humanidade, é que Deus é bom. Nunca duvide da bondade de Deus. O texto de Gênesis capítulo 1 começa dizendo a respeito do quanto Deus é bom. Quando olhamos para a palavra do Senhor, perceberemos em todos os livros, em todos os textos, a bondade de Deus sendo derramada sobre a terra. Jesus Cristo, quando o jovem rico faz uma pergunta a ele sobre como herdar o reino dos céus, e o jovem diz, bom mestre, Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, no conceito judaico, no conceito do povo de Israel, isso era muito claro, Deus é bom. E quando nós observamos a maldade no mundo, nós jamais podemos ligar a maldade do mundo ao nosso Deus, porque Deus ele é essencialmente bom, ele é primariamente, ele é plenamente, ele é unicamente bom. Ou seja, Deus é a essência da bondade. Se Deus é a essência da bondade, o mal jamais terá origem em Deus. Nós também aprendemos na palavra do Senhor que tudo o que tem origem em Deus é bom. É bom. Os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis vão falar sobre a criação. E se você se atentar ali à narrativa da criação, você vai perceber que Deus criou a luz, versículo 3. Depois Deus cria terra e mares. Depois Deus cria plantas e árvores, no versículo 12. Depois, luzeiros dos céus, versículo 18. Animais marinhos e aves, verso 21. E no versículo 25, no sexto dia, Deus cria os animais e Deus também cria o homem à sua imagem e semelhança. Cada parte da criação termina dizendo, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Depois que Deus cria o homem, e ele olha para toda a natureza e para tudo que foi criado, o texto bíblico vai nos dizer que, e viu Deus que tudo era muito bom, porque o nosso Deus é Deus de bondade, e somente em Deus nós temos a bondade verdadeira, a bondade plena, a bondade única. Deus é bom, e porque Deus é bom, nós também aprendemos na narrativa da criação que Deus cria o homem livre. O homem, Adão e Eva, que estavam ali no jardim, eles eram livres. Somente um Deus bom é capaz de criar um homem que tenha a opção de não amá-lo. Somente um Deus bom é capaz de criar um homem que dá à sua criatura o direito de se romper com ele. E é isso que nós aprendemos em Gênesis. Deus concede a esse homem ali no jardim do Éden, a liberdade. Ele pode fazer escolhas. E uma das escolhas que Deus deu para Adão e para Eva é que eles poderiam romper com ele a qualquer momento. Havia uma única árvore ali no jardim que eles não poderiam comer do fruto, porque ao comer daquele fruto eles sinalizavam de maneira clara a quebra do pacto. A criatura humana,
era livre para amar a Deus ou não. Mas, irmãos, esse Deus que é bom, esse Deus que manifesta a sua bondade na criação, esse Deus que manifesta a sua bondade na relação com o homem antes da queda, esse Deus que manifesta a sua bondade deixando o homem livre para amá-lo ou não, esse Deus é o Deus bom que abençoa. Os primeiros pais foram abençoados. É isso que o texto que nós lemos em Gênesis 5, versos 1 e 2 nos fala, que Deus cria o homem e a mulher e os abençoou, a palavra aqui é Baraque, e lhes chamou pelo nome no dia em que foram criados. Esse homem foi criado por Deus e foi abençoado. E essa bênção significava plenitude na relação. O homem tinha livre acesso a Deus. Deus é bom, Deus é vida, Deus é reto, Deus é justo, e o homem podia usufruir plenamente da presença desse Deus. Eles se relacionavam, como diz o texto de Gênesis, todos os dias, sem qualquer obstrução. Para entendermos o mal, precisamos então claramente perceber à luz das Escrituras que Deus é bom e Deus jamais será a origem do mal. Em segundo lugar, para entendermos o mal, o conceito que precisa fundamentar a nossa interpretação é que o mal é o estado de rompimento com o Deus bom. O que é o mal? O mal é o estado de rompimento com o Deus que é bom. Uma vez que o ser humano rompe com Deus, e esse rompimento, ele reverbera em toda a criação, uma vez que o homem que foi colocado para dominar sobre as plantas, sobre os animais, ele quebra o pacto, quebra a aliança com Deus, isso vai afetar toda a criação. E é esse rompimento que permite a entrada do mal na terra. O mal é o resultado natural e justo do não amor do homem ao seu Deus que é bom. É a opção da criatura pelo descolamento com o bondoso Criador. Essa proposta foi clara na queda. A serpente, ela diz para a mulher e para o homem que estava do lado, né? A fala de Satanás em Gênesis 3:5 foi: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A palavra mal aqui é ra, e significa, você vai acessar o que é ruim, o que é desagradável, o que é maligno, o que é dolorido, o que é ímpio, eticamente falando, aflição, miséria, calamidade, adversidade. Só que o ser humano até aquele momento não sabia o que significava essa maldade e a dimensão dela. Mas havia uma árvore, havia um pacto, e Deus disse: não coma, não quebre o pacto, não quebre a aliança. Mas o homem então, ao comer daquele fruto, ele acessa agora todo esse universo de maldade que nos cerca e que tanto nos atormenta. A consequência disso é mostrada no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, quando o texto diz: viu o Senhor que a maldade, a mesma palavra usada lá em Gênesis 3:5, quando a serpente fala: sereis conhecedores do bem e do mal, mal aqui é ra. No capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, o texto diz: viu o Senhor que a maldade aqui, ra, a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, novamente, ra, todo o desígnio do seu coração. Ou seja, percebemos que quando o mal entra na terra, ele toma todo o desígnio do homem, ele toma toda a humanidade, e o texto bíblico continua dizendo aqui no verso 6 que Deus se arrepende de ter feito o homem. Ou seja, meus irmãos, a maldade, ela chega a tal ponto no mundo, que quando Deus olha, a palavra arrepender-se aqui no hebraico não é que Deus fez algo errado e por isso ele está arrependido, mas é que Deus é tomado por uma tristeza profunda por causa da opção que o homem fez de romper-se com ele. Então, se nós, quando olhamos para coisas ruins que acontecem a todo momento, do nosso lado, na nossa própria vida,
na nossa família, no mundo inteiro, como está acontecendo com essa pandemia. Se tem uma pessoa que é responsável por tudo isso, é o próprio homem. Nós fizemos essa opção. Nós escolhemos um caminho sem Deus. Nós escolhemos um caminho que nos distancia do Senhor. Os nossos primeiros pais, que foram os nossos representantes nessa escolha, eles tinham a opção da bênção, como o texto que lemos nos mostra, e essa bênção resulta do relacionamento desobstruído, ou seja, plena comunhão com o Pai, com Deus, mas nós também olhamos na Bíblia e percebemos que romper-se com esse Deus produz maldição. É o caminho natural, é o caminho justo por causa desse rompimento. Por isso o verso 29 do capítulo 5 de Gênesis nos diz: nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E o Senhor amaldiçoa não porque ele é mau, mas porque o homem quebra o pacto, e uma vez que esse pacto é quebrado, o caminho natural de alguém que dá as costas para Deus, um Deus que é abençoador, quando você rompe com ele, naturalmente você será amaldiçoado. É disso que o texto está falando. E quais as consequências desse rompimento? Ou quais as consequências da entrada do mal na terra? A primeira e a pior delas é que o mal que entrou na terra, o pecado, produz a morte. Se Deus é vida, o pecado traz morte. Se Deus é paz, o pecado traz guerra. Se Deus é saúde, o pecado traz doença. Se Deus derrama sobre o seu povo da sua presença, o pecado nos dá a sensação da ausência de Deus. E essa morte, ela atinge tanto a perspectiva física, ou seja, todos nós um dia morreremos fisicamente, mas essa morte, e provavelmente isso é o pior, ela também atinge o nosso espírito, ou seja, o nosso rompimento com Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, vai nos dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o salário do pecado é a morte, a consequência natural do nosso rompimento com Deus. A Confissão de Fé de Westminster, sobre esse assunto, ela vai dizer: por este pecado decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Ou seja, meus irmãos, a morte é a consequência natural da entrada do mal, do rompimento do homem com Deus. E não só a morte, mas a Bíblia também vai nos ensinar que o sofrimento, ele vem ao mundo e ele entra no mundo como consequência desse rompimento do homem com Deus. E ele atinge toda a criação. Paulo vai tratar disso de uma maneira profunda em Romanos capítulo 8. Ele atinge o nosso corpo, a nossa matéria, que no grego significa soma, esse corpo físico frágil que nós temos, ele pode ser atingido, e também a nossa alma, a natureza caída. E nós percebemos todos os movimentos acontecendo aqui, na morte, na criação, no corpo frágil e na alma, diante dessa pandemia, desse coronavírus. O coronavírus, ele atinge a criação, é um vírus. Ele atinge o nosso corpo frágil, ou seja, todos estamos sujeitos a ter contato com ele, e isso pode complicar a nossa saúde. Mas também é impressionante percebermos o quanto esse coronavírus atinge a natureza caída do ser humano. Quantas coisas que nós estamos observando ao redor, na ética, na moral, na política, que percebemos claramente que o homem caído, ele acaba se utilizando de algo tão ruim como esse vírus para fazer e para tomar decisões éticas que às vezes nos assustam. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos, então, dentro dessa realidade. Um mundo tomado pela maldade. Maldade que é manifesta na morte, que é manifesta no sofrimento. Paulo vai dizer que nós estamos presos a um corpo de morte, lá em Romanos 7, 24. Ou corpo de humilhação,
Filipenses 3,12, para definir o nosso estado. Então, a entrada do mal no mundo, ela nos atinge em todas as áreas e de todas as formas. Terceiro conceito que fundamenta a nossa interpretação sobre o mal é que mesmo o mundo mergulhado na maldade, Deus continua derramando bondade sobre a terra. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que, se não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos, porque o salário, como já falamos, do pecado é a morte. Então o que nós merecemos é a morte. Tudo que gera vida, tudo que gera paz, tudo que gera alegria, isso vem de Deus, é manifestação da bondade de Deus. E olha, não é só aos seus filhos, não. Nós temos na teologia o que chamamos de graça comum, ou seja, é a bondade de Deus sendo manifestada em toda a terra. E os Salmos, Davi faz questão de ressaltar isso no Salmo 33, verso 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O próprio Deus, quando o homem escolhe o caminho da maldade, imediatamente Deus elabora um plano de salvação para esse homem, porque Deus é essencialmente bom. E o plano de salvação para esse homem custou muito a Deus, custou a vida do seu próprio filho. Então, se nós queremos olhar para um Deus que é bom, e se nós queremos entender a profundidade da bondade do nosso Deus, nós não temos outra opção senão olharmos para a cruz do Calvário, para o Cristo ensanguentado, porque é ali que nós percebemos a bondade de Deus sendo manifesta de maneira mais intensa. O próprio Deus, Ele envia o seu Filho para resgatar essa humanidade que resolveu romper-se com Ele. Deus é bom, por isso, prove da bondade do Senhor. Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom. Deus é bom, porque Ele tomou sobre Ele a nossa maldição. O texto vai dizer que Deus cria Adão e Deus o abençoa. E depois Deus amaldiçoa a terra. E o próprio Deus envia seu Filho para que a maldição que estava sobre nós seja colocada agora sobre o seu próprio Filho, para que tenhamos a vida eterna. E quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, verso 13, quando ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus Cristo, Ele vem para tomar sobre Ele a maldição, a maldade, para que eu e você possamos ter esperança da vida eterna. Noé, que Lameque chama de aquele que virá para consolar, ele é uma prefiguração desse Cristo. Ele entra pela porta da arca, e Jesus é aquele que se apresenta como a porta, e todo aquele que entra pela porta, que é Jesus Cristo, receberá a vida em abundância, receberá a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é bom, e a sua bondade se manifesta a todo momento sobre as nossas vidas. Apesar de vermos tanta maldade no mundo, e isso trazer sofrimento aos nossos corações, é importante nos apegarmos agora à bondade do nosso Deus, e entendermos que mesmo diante de males como esse coronavírus, fruto de uma terra amaldiçoada, nós estamos guardados e protegidos pelo Deus poderoso que é bom. Apesar de toda a maldade manifestada no mundo, nós sabemos que podemos confiar naquele que sustenta as nossas vidas. Deus é bom, e por Ele ser bom, Ele aplaca a devastação e promove soluções.
Por isso nós oramos para que Deus manifeste a sua bondade, usando as mentes dos médicos, dos cientistas, porque é Deus quem capacita esses homens e mulheres que estão procurando a solução, a vacina ou o medicamento. Nós oramos porque cremos que Deus é bom e Deus pode capacitá-los. Ele foi permitido por Deus, esse coronavírus, como consequência de uma terra que se desconectou com ele. O vírus atinge o nosso corpo físico. O vírus manifesta a queda do homem, a maldade, a impiedade. O vírus, ele vem da criação, ele produz morte. Mas o sangue de Cristo nos bloqueia do vírus? Não, não nos bloqueia do vírus, mas nos bloqueia dos estragos na alma e do estrago da morte que o vírus provoca. Quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo, ele vem, não para nos livrar das mazelas dessa terra, porque não tem como nós ficarmos completamente livres de todos os efeitos da queda. Não tem como. Nós somos o povo de Deus, santo, remido, lavado pelo sangue de Cristo, mas ainda vivemos numa terra caída. Por isso nós podemos sofrer consequências dos males que ainda estão nessa terra. Mas nós sabemos que temos a vida eterna. Nós sabemos que Deus cuida de nós. E nós sabemos que iremos para um lugar aonde não entrará nenhum tipo de vírus, aonde não entrará a maldade, aonde não entrará o sofrimento, e é isso que aquece os nossos corações enquanto vivemos aqui. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que a maldade, ela tem a sua origem na desobediência humana. Essa é a origem da maldade. Nosso Deus é bom, plenamente bom, essencialmente bom, primariamente bom, unicamente bom. Então, quando olhamos para as tragédias humanas, precisamos entender claramente que quando Deus cria o homem, Deus abençoa. A desobediência promove a maldição. E é importante nós entendermos que a bondade de Deus é tão grande, que mesmo quando esse homem dá as costas para Deus, Deus envia o seu único filho para tomar toda a maldição sobre ele, para que possamos ter a certeza da vida eterna. E talvez você que está participando desse culto, ouvindo essa pregação, ainda não encontrou com Jesus Cristo, ainda não experimentou essa fé, que nos dá a esperança da vida eterna. Talvez você ainda não experimentou da libertação de toda a maldição que estava sobre nós. Eu quero convidar você a encontrar com Jesus Cristo, o único que pode reverter a nossa sorte, o único que pode trazer esperança a um coração desesperado, o único que pode trazer paz a um coração que está em guerra, o único que pode trazer vida a um coração que já está morto, o único que pode transformar completamente o ser humano diante das adversidades. Jesus Cristo é a manifestação plena, concreta e real do Deus que é bom, porque Ele veio para pagar a nossa conta, para quitar a nossa dívida e para tomar sobre Ele a nossa culpa, para que sejamos salvos e remidos pelo seu sangue. Que esse Jesus fortaleça você nos dias de dificuldade nessa terra. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque apesar da escolha dos nossos primeiros pais, de dar as costas para o Senhor, apesar, Deus, da terra estar tomada pela maldição, fruto da desobediência, o Senhor, mesmo assim, manifesta a sua bondade o tempo todo, em todo lugar, em toda parte da criação, na nossa família, na nossa vida, no sustento diário, no cuidado, na paz que o Senhor derrama sobre os nossos corações. Mas, Deus, a tua bondade se manifesta de maneira plena, com o envio de Jesus Cristo, para tomar sobre ele a nossa maldição. É certo que ainda seremos afligidos nesse mundo. O próprio Jesus foi. E o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, porque o nosso Jesus, ele vem para nos garantir a ressurreição, como celebramos na Páscoa. Oh Deus, anima o nosso coração, encha-nos dessa verdade. Somos o povo da ressurreição, que possamos ser
tomados, inundados pelo Teu Espírito, Deus, nesses dias de dificuldade, e que possamos entender claramente que Tu és um Deus bom. E apegados à Tua bondade, nós Te louvamos e Te adoramos pelo Teu Filho. Apegados à Tua bondade, nós clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua intervenção sobre essa pandemia, Deus. Que o Senhor oriente aqueles que estão produzindo ciência, através da medicina, Deus, através dos estudos tecnológicos para reverter esse quadro. Que o Senhor, Deus, dê sabedoria a todos os envolvidos nesse processo. Essa é a nossa oração, oração de um povo que Te ama, que Te serve e que experimenta a Tua bondade todo dia e a todo momento. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.